E olha, a gente tem ouvido muito falar em relação ao Dia das Mulheres, nós vimos aí o Belos Trabalhos em homenagem às mulheres, a programação dedicada às mulheres, e no meio dessa discussão sobre a importância da mulher surge um termo bastante utilizado, o empoderamento feminino. Muitas pessoas não sabem o que é que isso significa. E eu estou recebendo aqui Catiúcia Fonseca, que é psicanalista, e vai falar um pouco conosco a respeito deste assunto, deste tema. Catiúcia Fonseca, boa tarde. Eu acredito que nós estejamos vivendo uma época de empoderamento feminino. Estamos. Mas é preciso a gente entender melhor o que é que isso significa, Catiúcia. E essa época, essa era, ela não tem uma data para terminar. Eu espero que não, né? O empoderamento é uma palavra que é é pouco conhecida e, quando utilizada, até pelas próprias mulheres, mal compreendida. Empoderar significa trazer o poder para si, ter o poder dentro de mim, né? E que poder é esse? É o poder de me tornar autônoma da minha vida como um todo, né? E as mulheres, durante muito tempo, não tiveram esse poder. E o termo... De que maneira que elas tinham esse poder cerceado, Tinham poder cerceado porque elas, durante muito tempo, não tinham um trabalho, elas viviam para o lar e para o esposo. Durante muito tempo, a sociedade foi patriarcal, ainda é muito patriarcal. Essa mulher não tinha direito à voz, ela não tinha direito ao voto, à participação política, à participação social. Ela foi considerada a parte da sociedade, né? Ela foi preterida muitas vezes. Como ainda hoje, em muitas sociedades, a mulher não tem direito ao voto, ela não tem direito à participação social, ela é tida como um objeto, né? A gente sabe disso. E empoderar, quando eu falo de trazer esse poder, né, é o poder de poder ser ativo na minha vida. Catiúcia, o empoderamento feminino, ele é uma ação, ela é individual, ela parte de dentro da mulher, ou ela é um conceito que a sociedade tem que abraçar e trazer? Ela é as duas coisas. Ela parte de dentro dessa mulher e a sociedade precisa abraçar isso. Porque, em alguns aspectos, ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Hoje nós temos no Congresso Nacional 513 deputados. 10,9% são mulheres. A mulher é maioria no Brasil, minoria esmagadora no Congresso. Isso é uma demonstração de falta de empoderamento? É uma demonstração de falta de empoderamento. Claramente. E como é que isso pode ser revertido? É a mulher quem tem que assumir a rédea disso? A mulher tem que assumir a rédea disso, mas os homens têm que participar junto conosco nisso. De que maneira? Como, né? Permitindo que essa mulher tenha mais voz. Permitindo a cooperatividade, o trabalho em termo comum, em equipe junto com essa mulher. Porque tudo que nós conquistarmos beneficia também os outros seres humanos. Mas ao sugerir que, por exemplo, o homem tem que permitir essa participação, você não está automaticamente dizendo que o homem tem o poder? Não, porque na verdade nem o homem tem o poder e nem nós temos o poder. Juntos é que temos o poder. Separados ninguém vai ter o poder nunca. Então é por isso que hoje, depois de muitos anos, nós, mulheres e a sociedade em si, tem percebido que a participação dos homens é essencial, não porque eles tenham o poder, mas porque, como maioria, em situações de poder, como no Congresso Nacional, eles podem ajudar para que também tenhamos essa participação, para que possamos fazer parte disso. Ontem o IBGE também divulgou, doutora Catiúcia, um dado muito revelador e que para muitos homens é até surpreendente. Se você pegar o salário dos homens no estado do Piauí, independente da função, você tem um homem que exerce uma função X, a mulher exercendo a mesma função recebe só 90% do valor que corresponde ao salário do homem. Em São Paulo, esse número é ainda mais grave. Sim. A média chega a 65% somente. Como é que o empoderamento ou a ideia de empoderamento disseminário das mulheres pode ajudar a reverter um quadro como esse? Já falando do evento em que nós, eu e mais 8 amigas vamos fazer no mês de maio, que é a segunda jornada do empoderamento feminino, já houve a primeira, mas o subtema era violência contra a mulher.
seguindo as bases da ONU em relação ao empoderamento, a gente vai falar agora sobre empoderamento econômico. Né? Então, como é que essa mulher... Esse é o tema do evento de É o tema do evento de maio, né? No dia 19 de maio, a gente vai fazer essa segunda jornada com participação de alguns homens, né? Que vão falar sobre empoderamento econômico feminino, né? Que fazem parte dessas bases da ONU sobre empoderamento. Como é que isso pode? Isso pode porque, assim, ainda hoje existe a ideia de que o homem aguenta mais jornada de trabalho, que ele, por não ter filho, por não ser o responsável pelos filhos, por não ter a casa, por não ter isso, por não ter aquilo, o que acontece? A gente fica, como tem tudo isso, então eles têm mais tempo, eles podem mais. Na verdade, não. Essa história de que por ter menos responsabilidades afetivas o homem pode mais é mentira, né? Até porque hoje em dia a gente vê muito mais homens com burnout, que é uma doença laboral, do que mulheres, justamente por isso, porque está se provando que essa carga horária ela não é bom nem para um e nem para outro, independente das responsabilidades sociais ou afetivas que essa pessoa tenha. Que é a síndrome que é provocada justamente que é a síndrome provocada pelo trabalho, pelo labor, né? Pelo excesso, né? E como que essa mulher poderá se empoderar economicamente? Com mais políticas em relação a isso. Nós temos muitas... É uma pobreza de política em relação à equidade de salário no Brasil, né? E aí onde é que os homens ajudam? Eles são maiorias no Congresso. E se eles tiverem a dignidade de perceber que todo mundo tem direito, independente de ser mulher ou homem, a ganhar aquilo que equivale ao seu labor, de certeza teríamos mais políticas relacionadas a isso. Tendo mais políticas, mais ações sociais, são muito poucas ações sociais ainda. A própria mulher precisa ter essa percepção de que ela tem esse direito. Mas mesmo dentro das empresas, das organizações, percebemos que nós, mulheres, não conseguimos lutar por isso, não exigimos isso. O cumprimento desses direitos. Por isso é que ela precisa se empoderar, porque a partir do momento que ela tiver noção... Consciência. Faz muito dessa coisa da consciência. De que ela tem esse direito, aí sim, ela vai atrás dele. E quando ela vai atrás dele, ela não modifica só a realidade dela. Ela modifica a de todas as outras à sua volta. E é óbvio que se estamos modificando realidades, todo o ser humano que estiver dentro dessa realidade, inclusive os homens, vai ter a sua modificada também. Tá certo. Eu queria agradecê-la, doutora Catiúcia Fonseca, psicanalista. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado, hein? Obrigado, eu.